Boa tarde, gente. Bom, mais uma vez eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês do INS Cálculos. Dessa vez eu quero falar sobre uma nova função, né, que eu criei. Quando você trabalha com um banco de dados, você armazena informações e essas informações dá mil possibilidades para você e aí a gente vai usar todas essas possibilidades. Então o sistema vai estar sempre com alguma inovação para oferecer para vocês. Bom, eu quero falar um pouquinho primeiro sobre a questão das contribuições. O sistema INS Cálculo, ele é um programa de simulações e cálculos do RMI. Simulações por quê? Porque em tela mesmo você consegue ter uma ideia, visualizar é, o que você pode conseguir do INSS em termos de benefício. Então, quando em tela aqui, eu já falei em outros vídeos, você tem aqui, ó, 194 registros, correto? E desses 194 registros de contribuições, você tem aqui um total de 685.178,75 em 186 contribuições. Por que saiu de 194 e foi para 186? Porque nessas 194 contribuições estão inclusas as contribuições com valores abaixo do mínimo, com contribuições sem carências ou contribuições aglomeradas ou concomitantes. Bom, e aí você chega nesse resultado baixo aqui. Mas o que eu quero falar em relação a isso esses dois números aqui, ó, 186 é o tempo de carência necessário para você conseguir o benefício. No caso, eu estou falando de aposentadoria mais especificamente, mas pode servir para outro tipo de benefício. Então nós temos aqui 180 é o tempo de carência necessário para você conseguir a aposentadoria nas regras de transição, correto? Na regra de transição é a EC 103 de 2019, que valeu de 13 do 11 de 2019 a 31 do 12 de 2022. Durante esse período de transição, entrou aí em 5 de 5 de 2022 uma normativa da INSS com um fim específico de combater a aposentadoria por contribuição única. E aí criou o divisor mínimo, que antes não tinha sido criado nesse período de transição, ele tinha sido deixado em vago, e aí criou o divisor mínimo de 108. O que significa? Significa que você pode, a partir de 1994 para cá, não pode ter menos que 108 contribuições para se aposentar. Não é que você não pode ter menos, você vai até poder ter menos, porque às vezes você é uma pessoa que começou a trabalhar antes de 1994 e aí depois de 1994 você tem menos de 108 contribuições. O caso em tela aqui, por exemplo, a pessoa tem 68 depois de 1994. Porque aqui é a contribuições da vida toda, é onde você conta a carência. E aqui também conta a carência, só que é depois de 1994. Só que quem tem vida antes de 1994, trabalhista, a carência seria contada aqui em cima. Depois de 1994, a carência é contada aqui embaixo, com contribuições aqui embaixo no verde, né, na EC 119. E aqui embaixo tem uma regra que é do divisor mínimo, depois que saiu o divisor mínimo de 5 de 5 de 2022. Bom, então o que acontece? No caso em tela, essa pessoa precisa aqui, ó, ter 180. Se a pessoa precisasse ter mais, 240, aqui estaria mostrando 240. Então, nesse caso aqui, a pessoa precisa ter 180. Ela tem 186. E aí, depois de 1994, ela só tem 68 tempo de carência. Logo, quando você for imprimir o relatório do RMI para calcular o seu RMI, você sabe que você tem que ter no mínimo 180. Logo, você tem 186. O que isso significa? Significa que você pode descartar 6 aqui no caso, né, para quem tem essa vida antes de 1994, você pode descartar 6 parcelas dessa aqui para chegar a 180. Se você descartar 6 aqui, quantas que você vai ter que ter aqui embaixo? Vai ter que ter 60
E2. Então, 6 descartada aqui, essas 6 repercutindo aqui embaixo você vai ter 62. Então é isso que eu quero falar. Quando você for imprimir o relatório RMI, que você imprime aqui embaixo, você pode pedir, por exemplo, calcular com o NPC acumulado sempre a data do cálculo que você quer. Essa data aqui não pode ser antes da DER, porque o sistema não aceita, correto? Então, de acordo com a DER, se colocar uma data antes da DER, ele não vai aceitar. Ou se for uma data posterior à data atual, também ele não vai aceitar. Se eu botar aqui 10/3, mandar gerar um relatório, ele vai dar aqui, ó, data inválida. Correto? Se eu botar uma data aqui anterior a 2024, que o relatório aqui está 2024, mandar gerar, ele vai dar data inválida. Então eu vou ter que botar aqui a data, botar 1/3. Eu vou mandar gerar, já vai aceitar. Bom, mas eu quero falar aqui do descarte. Aí quando eu pedir descarte aqui, vou pedir um relatório, imprimir um relatório sem o descarte, para você ver, ó. Sem o descarte, mandar gerar um relatório, né, de 1/3 de 2023. Tá certo. Vamos lá. Então vamos botar aqui 1/3, né? E vou mandar só marcar aqui o NPC e vou mandar gerar. Observe o seguinte. Você tem aqui as relações de contribuições e no final aqui você tem aqui, ó. O que estava lá em tela apareceu aqui, ó, 186 e 68. Só que se você pode descartar 186, então eu vou pedir aqui, ó, descarte automático. E vamos ver se ele faz automaticamente. Quando você pede descarte automático, aqui, ó, ele descartou. Foi para 180, 15 anos 0 mês, aqui foi para 62. Ele fez tudo corretinho. Mas se ele tivesse aparecido 181 ou tivesse aparecido 179, então aí de acordo com isso, ó, vou mandar ele descartar 2 a mais, ó. Então lá no caso tem que ter o quê? 178. Vamos ver se vai funcionar? Olha lá, 178. Por quê? Porque eu mandei descartar 2 a mais que não precisava. Então eu tenho que voltar para 0. Agora eu poderia ir para 2 a menos. Aí o que eu tenho lá? Vou voltar para fazer 82 que eu tinha antigamente. Então vamos ver isso lá. Olha lá, 182, então ficou a mesma coisa que o meu primeiro relatório aqui, ó. Ó. Não, o primeiro é 186, Se eu quiser que ele imprima 186, eu posso botar lá menos 6. Se eu quiser fazer o relatório igualzinho fiz no início, menos 6. Então, esse ajuste aqui, vocês entendam, que você colocar mais é para descartar mais. Se você coloca menos, é para descartar menos, correto? Se você não coloca nada, ele vai fazer o que ele precisa ser feito, que é não descartar nada. Mas aí, muitas vezes, você precisa descartar, porque no caso aqui, ó, tem 6 a mais. Bom, mas o que eu queria falar exatamente sobre os relatórios foi justamente isso. É muito importante você saber descartar essas contribuições para que elas fiquem na média, porque isso aumenta o seu salário de RMI. Agora, sobre a função nova, que nós estamos sempre fazendo uma, aqui em relatório você vai ver que nós temos uma outra função nova que antigamente não existia. Essa função é mapa de evolução salarial. O que esse mapa vai te dar? Vamos pedir para gerar? Então esse mapa vai te dar o seguinte, ó, salário mínimo. Ó, salário mínimo é em azul. Esse em azul aqui é o salário mínimo, ó. Teto salarial. Esse em verde aqui é o teto de salário. Então eu posso tirar o salário e deixar só o teto de salário, ó. Correto? Então, sumir com todo mundo. Vou deixar aqui agora
o contribuinte. Vou colocar o teto de salário e vou tirar o mínimo lá, tá vendo? Você pode tirar aquele que você quiser, ou você pode deixar os três. Então aqui nós temos o teto salarial do INSS, nós temos aqui o mínimo, o salário mínimo, que é o salário mínimo do INSS, e nós vamos ter aqui o seu salário, e aí por isso que o nome se chama evolução salarial, só que atualizada. Por que atualizada? Porque os salários aqui são salários atualizados, correto? Então como seria, qual seria o salário em 1972? O salário em 1972 não era 410. Ele é o salário de 1972 atualizados por dias atuais. Correto? Então nós temos aqui 1990. O salário em 1990, o salário mínimo, não era 707. Ele é um salário atualizado atualizado hoje ele seria 707. Então aqui nós temos o salário de hoje mesmo, né? Em 2018, qual seria o salário? 1.184, é o salário atualizado. Bom, se você quer saber essa evolução até 2024, basta que você tenha aqui no seu cadastro aqui, no seu cadastro aqui, o meu cadastro aqui termina em 2018. Então por isso que a evolução salarial lá só foi até 2018. E começa aqui o primeiro em 74. Por isso que aqui no mapa começou em 72. Por quê? Porque aqui, nós temos 74. Ele começou um pouquinho antes, mas tudo bem, é normal. Ele queria pegar o 74, né? Então essa observação para você entender aí é como que esse mapa salarial pode ser importante para várias situações da sua vida. Primeiro, para você mesmo, para você entender como está sendo a sua evolução salarial. Se em algum momento da vida você estava melhor e o que você pode fazer, em que época foi essa, para que você possa voltar para essa época onde seu salário era melhor. Correto? Então aqui no início da sua vida você tinha um salário, e aí você foi evoluindo, evoluiu. Acompanhou aqui os degraus da vida aqui, porque aqui, assim como você caiu aqui, o teto do INSS também caiu, então provavelmente você não caiu tanto, né? Aqui o teto salarial vem se estabilizando, e nesse momento aqui a pessoa subiu, passou a ganhar duas vezes o teto. Depois ela caiu vertiginosamente e conseguiu se manter em queda até 2018. Não se sabe daí para cá. Bom, essas informações são tiradas, é claro, do seu extrato CNIS. Então é muito importante. Eu acho que esse gráfico aqui, só esse gráfico aqui já vale a pena você instalar o sistema INS Cálculo. Não é instalar, né? Você se cadastrar no sistema INS Cálculo para você ter em mãos esse gráfico aqui. Acho que é muito bacana. E é só isso que eu queria falar para vocês sobre a questão do descarte, né, que você pode descartar, como você pode descartar, até que ponto você pode descartar, até o ponto de que você tenha o número de carência permitido ser descartado. Correto? Agora, quem entrou nessa regra aqui de 1994 para cá, detalhe, não é permitido mais o descarte. Mas quem diz isso são as regras. Regras essas cadastradas aqui em benefícios, de acordo com as regras que nós temos aqui. Correto? Então faça lá o seu cadastro no INS Cálculo. Você vai conseguir entrar no programa através do savsoft.com.br. E aí você digitou, você vai cair na tela. Aqui vai ter um botão entrar e cadastrar. Se você não for cadastrado, pede cadastrar. Aqui é porque eu já entrei, aí fica só INS Cálculo aqui. Correto? E aqui você pede sair. Quando você pede sair, você tem a opção, entrar ou cadastrar. Correto? Faça o seu cadastro, entre no sistema e obtenha o seu mapa de evolução salarial. Tá bom? É só isso que eu queria falar. Uma boa tarde para vocês e até outro dia.